Land Rover, pessoal. Olha essa história. E é o nosso repórter Rodrigo Costa com as informações envolvendo esse caso. Até porque isso tudo aconteceu, pelo visto, por causa de uma vaga de estacionamento, Rodrigo. Que história é essa? Bom dia, Marinho. Hoje a gente vai até a cidade de Patos de Minas, que fica no Alto Paranaíba. Esse caso foi registrado no início do mês, mas ele só foi divulgado nesta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, a confusão teve início porque uma motorista queria estacionar em uma das vagas que era ocupada pelo veículo parado em fila dupla. A mulher contou à Polícia Militar que o proprietário da Land Rover se incomodou ao ver ela estacionando na vaga e iniciou a discussão. Segundo a motorista, o homem ainda tentou engatar a marcha ré e bateu na dianteira do veículo dela. Em seguida, ele tentou fugir. Ao ver a discussão, o irmão da vítima se segurou na janela do Range Rover. É justamente a imagem que a gente acompanha aí, para quem consegue nos acompanhar com imagens. Em seguida, o motorista arrancou e arrastou o homem em imagens absurdamente assustadoras. A Polícia Militar tenta identificar o motorista da Land Rover, mas a gente vê que é uma situação completamente absurda, totalmente fora do normal, uma daquelas que a gente fica chocado em ver como o ser humano é capaz de reagir a uma situação sem se preocupar um mínimo com o outro. São essas as imagens que a gente tem aqui no Morning Show, imagens absurdas aqui do estado de Minas Gerais, mais precisamente da cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Marinho. Algo não está certo aí nas Alterosas, né, por aí, nessa região, né? Impressionante. Na mesma semana tem que ver o que está tá intoxicando a água dos motoristas mineiros, porque não é possível. Na mesma semana que a gente vê o psicopata do bombadão de Araque, fariseu que é, acabou matando um trabalhador a sangue frio, a gente vê um outro motorista sendo arrastado pelo Land Rover como se fosse uma boneca de pano, né? Inacreditável. Rodrigo Costa, obrigado e que Deus abençoe Minas Gerais. Por que não? Obrigado. Vamos partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. Morning Show volta já já. David, que cena, hein? Não, e é impressionante também como as pessoas estão perdendo a paciência no trânsito. A gente via isso no passado acontecendo e hoje cada vez mais. Só que a diferença do passado para hoje em dia é que tem câmeras de monitoramento, tem celulares e mesmo assim as pessoas não têm o menor pudor. Acabam tomando atitudes assim que são completamente equivocadas em relação à possibilidade de uma briga de vaga. Olha só, poderia ter promovido aí a morte dessa pessoa. Então, eu sei que às vezes o trânsito é tenso, tudo, mas a gente tem que, quando senta no veículo ali, realmente trazer uma paz de espírito, porque é necessário para que a gente não veja. Tem poucas coisas mais prazerosas nessa vida que ouvir uma música dirigindo, pelo amor de Deus. 11 horas e 44 minutos, olha só, se já não bastasse alguém sendo arrastado por um carro, por uma Land Rover, em Minas Gerais. Olha só, um caso semelhante aconteceu no Distrito Federal, tá, pessoal? Isso foi porque, após um ataque de ciúmes, tá? Um homem quebrou o para-brisas do carro da esposa e se pendurou no veículo em movimento. E o momento foi flagrado por um policial militar de folga e o homem foi preso, tá? Ainda bem. Agora, a motorista disse aos policiais que havia dado carona a uma amiga, o que deixou o marido ali enfurecido, tomado por ciúmes, né? E para falar sobre isso, ninguém melhor que a nossa querida psicóloga, colunista, amiga do Morning Show, doutora Lala Fonseca aqui com a gente. Isso pode ser o chamado síndrome do Hulk, pelo visto. O que é isso? É isso mesmo. É um transtorno... Síndrome do Hulk. Transtorno explosivo intermitente. É possível que seja. Quando a pessoa tem um rompante muito grande, uma agressividade desproporcional. Não importa o motivo, mas a gente precisa parar para pensar nas nossas atitudes. Então, existem alterações biopsicológicas, né? Seja na nossa serotonina, uma disfunção da serotonina organicamente, um ambiente em que a pessoa está habituado, existe a hereditariedade que pode fazer com que uma pessoa desenvolva o transtorno, né? Tem que acontecer 2 vezes por semana ou 3 grandes vezes no ano. Então é algo que a gente tem que começar a parar para pensar nos nossos comportamentos. Brincadeira, né? Depois do patriota do caminhão, agora temos o ciumento do automóvel ali agarrado no para-brisa do veículo alheio, né? Complicado.
Essa síndrome, Maria essa síndrome geralmente é causada por um gatilho? Como é que isso se dá? Porque imagino também que cada um tem o seu próprio gatilho baseado nas suas histórias e seus traumas. Como é que funciona isso? Você sabe que eu não gosto desse termo gatilho. Ok. Mas eu acho muito interessante, porque gatilho você já fica com a arma apontada na sua cabeça, já pronta para atirar. Quando a gente se empodera falando que a gente tem gatilho, significa que você está completamente vulnerável àquela situação. Então você não consegue confrontar. Então, se você sabe que aquela situação, ele morre de ciúmes, ou ele já demonstra agressividade, já tem algumas situações, talvez seja um ponto para ele começar a parar para pensar quais são as situações que levam ele a ter extrema agressividade e resolver isso dentro da vida dele. Se ele tem ciúmes da mulher, como que faz para confiar na mulher? É uma questão de insegurança pessoal? É uma questão de conversar ou é uma questão de se separar? A gente só não sabe se ele bateu no carro com as mãos ou com os chifres mesmo, no caso. Então, é importante a gente ter isso em mente, sempre. David de Tarso, não me diga não. Eu já vi acontecer no caso de ciúmes, mas aí acho que a mulher já tinha uma certa razão, né? Lá na minha cidade, Presidente Prudente, quando a mulher pegou o marido saindo com outra na porta do motel, viralizou essa imagem na minha terra. Então, aí também. não é uma carona, né? Aí é uma confirmação, mas não, mesmo mas assim... às vezes estava levando a pessoa até o ambiente. Quem sabe tá fazendo Uber extra de Uber aí, quem sabe? Tudo tem como explicar. Opa! Ficou vermelha, amigo. Olha o que ela fez. Bochecha ficou rosada. Bochecha lá. Mas é impressionante, né? As pessoas, assim, por causa de ciúmes, às vezes tomam a atitude que... Como controlar também isso, né? Irracionalidade, né? Esse ciúmes é uma irracionalidade. Você não tá olhando porque dói em você, porque incomoda, porque que você se sente dessa forma. Às vezes é uma insegurança, uma autoestima baixa. Com a palavra para todo mundo nos ouvindo, doutora Lala Fonseca sempre precisa. O tema da vez é o síndrome de Hulk, pessoal. Quando você é tomado por uma fúria incontida ali de ciúmes patológico que acaba extravasando e você comete atrocidades que só vai depor contra você. No caso aqui, relembrando, aqui contextualizando, David de Tarso. O caso que aconteceu de um homem, né, que ficou preso no para-brisa porque viu a namorada dele com outra amiga dentro do carro. Pois é. Alguém o ciúme vem da possessividade? Sim, e da tentativa de controle. Porque quando eu acho que eu estou vulnerável a uma situação ou eu tenho um afeto por aquela pessoa, eu quero ela para mim e aí eu quero que ela seja conforme eu acredito que ela deveria ser. Então é uma posse dessa pessoa e aí a gente já pode, com uma agressão dessas, a gente já poderia ir para um caminho de uma violência feminina. É o ápice. E como diferenciar aquele sentimento legítimo de porto seguro, de aquela pessoa é muito importante como um esteio de segurança na minha vida, e a posse que está tratando o outro quase como um objeto? Você acredita o tempo inteiro que a pessoa está fazendo algo, ou está mentindo, ou tem algo por trás do que ela vai falar, né? E se você passa... Quantas vezes do seu dia, imaginando que poderia acontecer alguma coisa, tem algum problema? Com você que com a possessividade. É uma situação de possessividade. Imagina, você está se relacionando com uma pessoa, a pessoa pega, te liga, onde você está? Aí pega, olha no GPS, aonde você tá. Mas o que você tá fazendo? O que você vai fazer? E aí não acredita necessariamente no que o parceiro fala, às vezes. Isso acontece também. A pessoa tá falando uma coisa e a pessoa... Não, mas você tá decidindo isso por causa daquilo. E aí viram brigas constantes. É um relacionamento síndrome tóxico. De vigilante, né? Tá ali o tempo todo. Tá ali o tempo inteiro. E aí a pessoa tá vivendo, tá trabalhando, tá se relacionando com outras pessoas, tá fazendo alguma coisa por ela. Eu acho extremamente natural, eventualmente, você ter ciúmes, assim, de determinada situação. Mas aí eu chego pra minha esposa e falo assim, não gostei de tal situação, acho que não é legal. É isso. É muito raro acontecer. Agora, eu fiquei pensando aqui, cá com os meus botões, doutora Lala, se esse caso aí é apenas um ataque de ciúmes ou se a gente está sendo bonzinho demais e se realmente, na verdade, configura violência à mulher pura e simples, né? Você acha que seria um exagero nesse sentido ou a gente tem que se focar nesse caso? Não somente como um ataque de ciúmes? Não acho que seja um exagero. A gente tem que ver o histórico dele, né? Tem que ver como que já aconteciam situações. Para ele chegar ao ponto, eu acredito, para ele chegar ao ponto de ir quebrar o para-brisa, uma irracionalidade muito grande. Ele podia se machucar, ele queria matar a pessoa que estava do outro lado. Será que já não aconteciam situações de agressividade antes? Será que já não tinham vozes altas, xingamentos, às vezes pegar num braço de uma forma mais enfática? Tudo isso aí leva para uma violência feminina. É isso aí. Agora, eu vou aproveitar essa deixa aqui, mudando um pouquinho
a forma que o tema aqui da vez, o nosso enfoque, para destacar que hoje, pessoal, a Fivela e os Cintos de Seguranças, hoje é dia dos solteiros. Sim, e olha só, lá, melhor só do que mal acompanhado, né? Isso com certeza, Marinho. O que a gente só precisa pensar se esses sós não estão se relacionando com a inteligência artificial, tá? Porque tem muita gente trazendo a carência e conversando com ela como se ela fosse alguém da nossa vida que nos dá carinho, nos dá afeto. Até aproveitando para falar, né, que esse é o texto relacionado com a coluna da Jovem Pan, que eu estou no site da Jovem Pan. O pessoal lê os textos, acho que é bem interessante. A nossa relação com a inteligência artificial. E a relação, baita dica aqui, inclusive, vale a pena conferir. David de Tarso, Dia dos Solteiros. Eu não tenho lugar de fala, né? Mas eu acho que a única que Vocês adoram falar isso aqui. Por que vocês fazem isso? Mas posso falar uma coisa? Eu vejo uma eterna insatisfação das pessoas. Porque quem está se relacionando quer ficar solteiro, queria curtir um dia de solteiro, queria ficar de alguma forma. E o solteiro também fica falando, eu queria ter um namorado, queria ter alguém, queria ter alguma pessoa. Então, assim, hoje é o dia de curtir, né? O vizinho é sempre mais verde. Aprender a ficar sozinho é o mais importante. Vocês falam isso, aí começa a vir um monte de mensagem no meu Instagram. Depois eu vou... O direct bomba? Estamos te ajudando, pô. Pra vocês. Tem uns absurdos. Olha, gente, tem uns absurdos nos directs. O que evitar no Mesmo direct? mulheres casadas. Mulheres casadas, não importa. Tira aqui um beijo pros meus seguidores. Sextou pra vocês. Alô? Ui. Dona Patrícia que se cuide. 11h53. Pessoal, queria repercutir também o fato que essa cena aqui viralizou, ainda bem que viralizou, que foi lá nas ruas de Barcelona, pessoal, na Espanha, onde 2 irmãos brasileiros, lutadores de jiu-jitsu, estavam no lugar certo, na hora certa, e viralizaram a ajudar a prender e imobilizar, dar um baita de um mata-leão num ladrão. Atencione, pickpocket! Lembra? Usando técnicas da luta. Olha lá. Não, mas foi justamente isso que aconteceu. Eles estavam curtindo ali o passeio e aí alguém gritou. Paulicel, fizeram uma baita produção. Atenção, pickpocket. Ele falou, não, na minha viela não, eu sou do Brasil, eu tô acostumado com isso. Aí eles mobilizaram a pessoa... Aqui é pavuna, meu irmão. Que ficou 10 minutos ali imobilizada até a chegada da polícia, né, por lá. E era um português que tinha sido roubado, foi levada uma correntinha dele. E o pessoal, assim, polvoroso, todo mundo aplaudindo a ação dos brasileiros que bombaram por lá e tiveram, né, êxito em relação a isso. Mas, claro, eles tinham preparo também, o pessoal da luta, do jiu-jitsu, então tinha realmente... Até o ladrão tentou morder a perna dele, ele falou assim, se você continuar mordendo, eu vou quebrar o seu braço. Barcelona é uma cidade... teve compaixão, né? Barcelona é uma cidade muito corriqueira, que acontece, né? Tem muitos turistas, então, consequentemente, muitos pickpockets. Eu tenho um amigo que, consequentemente, passou por uma situação similar. Ele estava em Barcelona, uma menina pulou em cima dele e mordeu a orelha dele para tentar roubar justamente uma corrente de ouro. E ele aplicou o jiu-jitsu? Não, ele teve que ser atendido porque ela conseguiu fazer sangrar e ele fez uma série de exames para ver se não tinha contraído nenhum tipo de doença da saliva. Foi uma confusão, não foi bacana. Eu adorei. O que você achou? Eu adorei, eu achei incrível. Eu sei que a gente não deve reagir a assaltos, a roubos, mas enfim, se mais pessoas estivessem a favor de defender o outro e de tentar inibir algumas situações, acho que aí todo mundo se torna polícia, de uma certa forma, né? Ajudar a outra pessoa, chamar a polícia e, enfim, acho que muito legal. E aí fica de novo, até acende aquele eterno debate, né, mano? Porque os próprios dizem, na medida que eles vão narrando o fato, que houve ali, eles foram assim, tratados como heróis ali por todo mundo em volta, só que com certeza deve ter tido algum sociólogo ressentido ali na Universidade de Barcelona que começou a ver alguma crítica dos justiceiros sociais, que isso é papel da polícia tão somente. Isso a gente viu acontecer em Copacabana há pouco tempo atrás, visto que aquilo ali virou uma terra de ninguém, e até moradores locais tentando fazer patrulhas ali para tentar romper esses vagabundos que seguem aterrorizando. E não é só a exclusividade do Brasil, né? É importante lembrar, tá aí nas belas ruas de Barcelona também. Vale dizer que eles imobilizaram até que a polícia chegasse, né? Exatamente. Não fizeram correto. Não partiram para uma situação drástica. Justamente, o Brasil, você sabe que é recordista de linchamento, né? E o detalhe que chama atenção nesse caso é que algumas pessoas até foram para dar soco, chutes, eles não deixaram. O outro irmão tava ali meio que afastando a pessoa. Mas eles estavam afastando o tempo todo, falando, não, vamos esperar a chegada da polícia. Então, porque o mais interessante foi porque eles
eles imobilizaram, eles não agrediram, né? Isso foi o mais interessante. Então, assim, o crime é organizado, por que a população também não pode ser organizada para denúncia? Perigoso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê na Avenida Paulista com constância, né? Agora reforçaram o policiamento, mas assim, eles agem em grupos. Então tem um de bicicleta numa esquina, tem o outro já monitorando, eles ficam com foninho de ouvido conectados no celular, para justamente se der ruim para um, eles vão e acabam agredindo. Eu já vi isso acontecendo aqui em São Paulo, não só uma vez, mas mais de uma vez, onde às vezes a pessoa tenta imobilizar o ladrão e acaba sendo agredido por outros bandidos que eles agem então dessa forma, em grupo. No momento que a gente se despede de todo mundo que nos ouviu pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, fica por aqui, Pânico daqui a pouco, segunda às 10, estamos de volta. Tchau! E a gente segue repercutindo aqui, até porque, enfim, são jiu-jiteiros também, então é sempre importante a gente exaltar um baita de um traço cultural que o Brasil é potência, que é o Brazilian Jiu-Jitsu, como é amplamente conhecido globalmente. Né? Até o seu grande fundador, o Hélio Gracie, é uma história engraçada, né? Dada a importância do jiu-jitsu historicamente, ele foi preso por uma briga de rua no Rio de Janeiro, ali nos anos 30, mais ou menos 35, e a capital ainda era no Rio de Janeiro. Quando chegou o pedido ali para a soltura dele no STF, que também ficava no Rio de Janeiro, quem ficou sabendo era o presidente Vargas à época, sabendo de quem se tratava, e mandou soltar na hora, visto que o próprio Vargas inspirava e reconhecia como algo muito importante, não só o jiu-jitsu e a capoeira brasileira desde aquele tempo. Marinho. Então mostra que realmente o nosso jiu-jitsu é a potência máxima e deveria ser. Tá aí. Deixa eu só trazer uma informação importante. Saiu então o anúncio, de acordo com a apuração da nossa repórter Vitória Abel, de Brasília, sobre a CPMI do INSS. Então vai ser o relator do caso, o deputado Ricardo Aires, ele que é do Republicanos do Tocantins, e também o Omar Aziz, que é o senador do PSD do Amazonas, e todos os integrantes, então, que vão fazer parte dos trabalhos com essa CPMI, que é a comissão de parlamento mista, né, para apurar as consequências aí desse rombo do INSS que a gente tanto tem repercutido. Republicanos, o partido do governador Tarcísio de Freitas, vale lembrar. Vamos lembrar, enfim, será que vai ser mais um circo, mais um picadeiro de pirotecnia para lá e para cá, pau de selfie e menos responsabilização e punição? A gente só quer, a gente até aceita, já é previsível que venha essa papagaiada toda, mas que tenha realmente responsabilização e punição, e eu também me puniria duramente se eu não fizesse a palavra do dia. Então vamos que vamos.